Hello, good morning. Hi guys, how are you doing? E aí, tá todo mundo bem? Todo mundo em casa, com segurança, com saúde? Eu espero que sim. Vocês estão conseguindo entender a matéria? Estão conseguindo acompanhar? Também espero que sim. Nossa aula de hoje vai ser quase que uma revisão, porque a gente vai comparar dois tempos verbais que a gente já estudou, que seriam o past continuous, que a gente viu na aula passada, e o past simple, que a gente viu algumas semanas atrás. Então, pega aí seu livrinho, pega aí um lápis, uma caneta, uma borracha para ir acompanhando, fazendo as anotações. And let's go. Are you ready? So, primeiro a gente vai relembrar os usos, né? Eu falo às vezes simple past, às vezes falo past simple, mas é a mesma coisa. Então vamos lembrar as formas primeiro. Lá no simple past ou past simple, a gente tem assim, forma afirmativa, pessoa e verbo com ed. Ou pessoa e verbo irregular, o irregular verb, que a gente já estudou. Quando o verbo é regular, o passado dele é só dado com acrescentando ed. Work, worked. Live, lived. Play, played. E assim vai. Quando o verbo é irregular, ele tem uma forma totalmente diferente. Por exemplo, o verbo come é irregular. O passado dele é came. O verbo buy, que significa comprar, o passado é bought. O verbo understand, que significa entender, o passado dele é understood, ok? Na negativa, como é que funciona? Pessoa, didn't, e aí o verbo volta para o normal. É a forma básica. Na interrogativa, did, pessoa, e o verbo também na forma básica. Então, a forma de ed ou a forma de irregular verbs, a gente só usa na afirmativa. Na negativa e na interrogativa, o verbo volta à sua forma básica. E o past continuous, como é que é a estrutura dele? Na afirmativa, pessoa, was ou were, e a gente já viu em que casos a gente usa was, em que casos a gente usa were. E o verbo com ing, por exemplo, eu estava trabalhando. I was working. Maria e Fernanda estavam trabalhando. Maria and Fernanda were working, ok? Negativa, a pessoa wasn't ou weren't, mais o verbo com ing. E na interrogativa, was ou were, dependendo da pessoa, pessoa e o verbo com ing. Isso a gente já estudou, portanto que eu estou só relembrando as estruturas básicas, certo? E os usos. Usamos o past simple para descrever uma ação que aconteceu no passado. Example: We studied for the history class yesterday. Nós estudamos para o teste de história ontem. Fábio ran in the park this morning. Fábio correu no parque esta manhã. O ran é a forma de passado do run. Run se escreve com R-U-N. E o passado dele é ran. R-A-N. É um verbo irregular. Ok? Agora vamos ver como é que funciona isso com past continuous. Vamos ver a ideia. Eu subo minha cara para cá. Usamos o past continuous para descrever uma ação em desenvolvimento no passado. Example: We were studying for the history class yesterday. Nós estávamos estudando para o teste de história ontem. Fábio was running in the park this morning. Fábio estava correndo no parque esta manhã. Vocês conseguiram ver a ideia como é diferente? Nós estudamos. Nós estávamos estudando. Fábio correu. Fábio estava correndo. Essa é a ideia do past simple e do past continuous, que a gente já estudou, ok? Agora vamos ver como eles se comportam na mesma frase? A gente pode combinar os dois. Numa mesma frase, a gente pode ter, no mesmo período, no caso, termos uma frase com past simple e outra com past continuous. Vamos ver a junção deles? Letra A, letter E. As crianças estavam vendo televisão quando o pai delas chegou. The kids were watching TV when their father arrived. Vamos analisar. As crianças estavam vendo televisão.
In English, the kids were watching TV. Quando, when, their father arrived. Quando o pai delas chegou. Letter B. Letra B. Eu estava indo para a escola quando eu vi o acidente. Eu estava indo para a escola. Olha o desenvolvimento. I was going to school. Quando, when, eu vi o acidente. I saw the accident. Só é a forma de passado do verbo see. See se escreve S-E-E. No passado a gente fala só. Olha o desenvolvimento. Indo para a escola. Vi o acidente. Uma ação é longa, que está em desenvolvimento, e uma ação é curta. Vi o acidente. Letter C. Nós estávamos saindo quando ela ligou. We were leaving when she called. Nós estávamos saindo. We were leaving. Quando? When. Ela ligou. She called. Olha como é que uma ação é uma ação que se estende e outra ação é uma ação curta. Sair é uma ação que se estende. Ligar é uma ação curta. Indo para a escola é uma ação que se estende. Ver um acidente é uma ação curta. Watching TV, ver TV é uma ação que se estende. O pai chegar é uma ação curta. Então a gente relaciona, a gente relaciona dessa forma as duas. Tem mais exemplos para a gente entender melhor. Ok. Esse aqui que eu quero. When and while. Lá na página 356. When, que significa quando, usamos antes da ação do past simple. Example, when I finished my test, Mark was starting his test. Então, como é que fica em português? Quando eu terminei meu teste, Mark estava começando o teste dele. Um outro exemplo. When I called my grandma, she was cooking. Quando eu liguei para minha avó, ela estava cozinhando. Aqui fica bem clara a diferença de uma ação curta, ligar, e uma ação que se estende, cozinhando. Os meus alunos pequenininhos falam que eu pareço uma bruxa mexendo no caldeirão quando eu faço isso. E aí, o when para quando? Então, quando a frase tiver when, a gente vai usar, depois do when, uma frase no simple past ou past simple. E o while significa enquanto. Usamos antes da ação do past continuous. Let's see. Eu botei as mesmas frases para a gente entender que a gente pode inverter, tá ok? While Mark was starting his test, I finished my test. Enquanto Mark estava começando o teste dele, eu terminei meu teste. Última frase. While my grandma was cooking, I called her. Enquanto minha avó estava cozinhando, eu liguei para ela. Ok? Então, a gente tem que se atentar a essas coisas. Quando tiver when, a frase que vem depois é no past simple. Quando tiver while, a frase que vem depois é no past continuous. Ok? Tem um exercício que eu quero que a gente faça agora. Tá na página 356 e eu quero que vocês façam agora para mim. Eu vou ler lá na página 356, é o exercício 1. Choose the past simple or the past continuous for each situation. Então, escolha o passado simples ou passado contínuo para cada situação. Então, tem 6 frases e a gente vai ter que escolher se vamos completar com o past simple ou com o past continuous. Vamos analisar cada frase. Não necessariamente a gente precisa ter a frase com past continuous e simple past. A gente pode ter 2 frases com past continuous. A gente pode ter 2 frases com simple past ou past simple. Então, temos que analisar cada frase. Eu quero que você pause o vídeo agora. Faça, que daqui a pouco eu vou corrigir com vocês. Ok?
E aí, voltamos? Fizemos? Prontos para correção? É importante que você faça para você aprender, tá? Mas a gente vai corrigir agora. Let's go! Number 1. As I was watching TV while my boyfriend was using the computer. Duas coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, tem o while na frase. Depois do while, a gente acabou de ver que usamos o past continuous. Pensa na frase. Eu estava vendo televisão enquanto meu namorado estava usando o computador. Não seria coerente a gente falar eu estava vendo televisão enquanto meu namorado usou o computador. Usar o computador é uma ação que se estende, então tem que ser estava usando. Number 2. I was walking down the street when I saw you. When I saw you. Eu estava descendo a rua quando eu vi você. Não podemos falar eu estava descendo a rua quando eu estava vendo você. Não, ok? Number 3. Sarah lived in Madrid for 2 years, now she lives in France. Essa eu confesso que é meio pegadinha, que o livro colocou aí pra gente. Mas não se preocupem que eu não vou fazer pegadinha na prova com vocês, não. Professora, eu não poderia colocar was living em Madrid? Poderia, se a frase se fosse só isso. Por causa dessa informação, now she lives in France, agora ela mora na França, a gente tem que mudar o verbo para o passado. É por causa dessa última frase. A ideia de morou na França, a gente dá por causa dessa. Agora ela mora na França. Antes ela morava em Madrid, agora ela mora na França, tá? Mas voltando a falar, se só parássemos a frase aqui, sim, você poderia usar was living. Mas como continua a frase com outra informação relevante, a gente teve que colocar o lived. Don't worry, não se preocupe com isso. Vamos ver a próxima frase. 4. Sarah was living in Madrid when she got married. Aqui fica mais claro. Sarah estava morando em Madrid quando ela se casou. Morando em Madrid quando se casou. Ok? 5. It was a sunny day yesterday, so we drove to the beach. Estava um dia ensolarado ontem, então nós dirigimos para a praia. Ir de carro, no caso drive, dirigir. Teacher, aqui são dois past simple? Sim, não tem sentido nenhum você falar assim. Ontem estava um dia ensolarado, então nós estávamos dirigindo para a praia. Não, ontem estava um dia ensolarado e nós dirigimos para a praia. Nós fomos de carro para a praia. Number 6. They were watching their favorite TV program when there was a blackout. Olha como é que fica bonitinho. Eles estavam assistindo o programa favorito deles quando houve um blackout. Blackout seria queda de energia. Quando a gente fala acabou a luz, é isso. Tá ok? Olha como é que fica feio, não faz nem sentido. Eles assistiram o programa de TV favorito deles quando acabou a luz. Não faz sentido. Ok? Então, essa é a ideia que eu quero que vocês percebam quando combina o past simple e o past continuous na mesma frase. A ideia de uma ação que se estende, que é longa, e de uma ação curta. Ok? Então, gente, como eu falei para vocês, essa aula de hoje é só, aliás, essa unidade, né? É só uma comparação entre os dois tempos verbais que a gente estudou. O past simple e o past continuous. Dito isso, a gente tem um exercício apenas para fazer. Olha que legal! Um exercício na semana, apenas um! Yes! Eu gostei muito desse exercício. Está na página 357, exercício 2. Vou ler em inglês. Write a sentence using the words given and the past simple or the past continuous. Então, escreva as frases usando as palavras dadas, usando ou o past simple ou o past continuous. Ele te dá uma sequência de palavras aí, e aí você tem que organizar ou com o past simple ou com o past continuous.
Eu vou fazer a letra A com vocês. Na letra A, a gente tem as seguintes palavras. Grace, wait for the text, esperar o táxi. When, she, when é quando, she, ela, see, quer ver, the accident. Botando uma frase longa aí, como é que a gente pode fazer? Não precisa alterar as ordens não, tá? Pode botar nessa sequência de verbos, só que vamos transformar os verbos na forma correta. Então, pensa comigo. Esperar o táxi é uma ação que se desenvolve ou é uma ação curta? Esperar o táxi é uma ação que se desenvolve. Você fica esperando. Ver um acidente, como eu já usei no exemplo anterior, é uma ação curta. Viu o acidente. Então, fica assim. Grace was waiting for the taxi when she saw the accident. Saw é o passado do verbo see. Só se escreve S-A-W, ok? Vou dar uma colher de chá. Vou fazer a próxima. Letra B. A gente tem as palavras while, enquanto, Edward, cook, cook é cozinhar, he, ele, cut, cortar, himself, ele mesmo. Então pensa comigo nos verbos. Cook, que é o verbo cozinhar, caldeirão da bruxa, uma ação longa. Se cortar, uma ação curta. E esse while aí eu já falei sobre ele. Quando a gente começa a frase com while, ela é seguido do past continuous. Take notes. While Edward was cooking, he cut himself. Enquanto Edward estava cozinhando, ele se cortou. Dá uma olhadinha que cook é um verbo, cut é um verbo irregular. Cut é irregular e a forma dele é igualzinha no passado. Cut, é igualzinho. Ok, esse é o exercício que vocês têm que fazer. Apenas um, que maravilha! Lembrando, já está disponível o trabalho do segundo bimestre. O trabalho de vocês é sobre irregular verbs. E também já estão disponíveis os gabaritos das aulas anteriores. E assim que expirar o prazo para entregar este exercício, eu coloco o gabarito também, tá? Dessa aula. Cada gabarito vai estar na sua aula, né? Para que você consiga acessar aí. Espero que você faça, espero que você tenha entendido. Hoje foi mais uma revisão, tá? E foi uma chance para quem não aprendeu muito bem o past simple ou o present continuous, dar uma revisada e aprender. Fiquem com Deus. I see you next class. Vejo todo mundo na próxima live, tá? Tchau, tchau.